Boa noite, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com todo o nosso afeto para falar um pouquinho mais da palavra de Deus com vocês. E hoje o Senhor me tocou para estar falando um pouquinho sobre a aceitação da palavra de Deus. Aceitação da palavra de Deus. Mas por que, Fá, você está querendo falar hoje sobre a aceitação da palavra de Deus? Eu gostaria de falar um pouquinho, e eu tenho alguns textos assim meio longos, só que eu não vou falar exatamente todo o texto e o contexto, porque realmente o que Deus me deu é muito grande para 30 minutos. Mas eu quero muito, de todo o coração, eu peço em nome de Jesus que essa palavra possa calar bem profundo ao seu coração. Por que a aceitação da palavra de Deus? Porque muitos, apesar de dizer que gostam, que amam, não aceitam a palavra de Deus, não cumprem direito a palavra de Deus e muitas vezes duvida da palavra de Deus para suas vidas. Automaticamente para elas estão trazendo maldição e nem sabem, né? Muitas vezes elas até falam com a boca que aceitam, mas no fundo não aceitam. E hoje eu quero começar com vocês sobre Provérbios 2. Olha lá, vamos ver o que o Senhor nos diz. Provérbios 2, de 1 a 5, tá? De 1 a 5, 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos, procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e dá sua boca sem a inteligência e ao entendimento, tá? Então Deus dá a quem busca, Deus dá a quem procura, Deus dá aquele que realmente está inclinado o coração para Ele, né? Como aqui em Provérbios a gente está começando a falar. Agora eu gostaria que vocês atentassem um pouquinho sobre essa passagem aqui que eu vou estar ministrando. Está em Romanos 10, 9 em diante. Só para vocês começarem a entender o contexto, tá? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então presta bem atenção nesses dois textos. Aquele que busca lá de Provérbios, tá? Aquele aqui que confessa com a tua boca, porque com a tua boca você precisa confessar o Senhor como teu único e suficiente Salvador, tá? E você precisa entender essas passagens, tá bom? Agora, por que eu tô dando essa pincelada? Para você entender. Agora eu quero que você vá lá em João 1,12 comigo. João 1,12. Tá muito sério, gente, que Deus me colocou no coração para estar falando, tá? Eu não costumo brincar com coisas sérias, porque para mim a palavra de Deus é muito séria. João 1,12.
tá bom? João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, vamos aqui confabular. Vocês viram bem que lá em Provérbios o Senhor nos incita a buscar, né? O Senhor nos incita a buscar. Ali, já em Romanos, ele nos mostra o porquê que a gente tem que confessar, né? No 9 lá de Romanos, olha lá, 9, se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá? Então não perca a oportunidade aí, tá bom? De confessar o nosso Deus, de buscar o nosso Deus com entendimento da sua palavra. Por que, Fá? Você está nos dizendo isso? Porque agora é que eu vou entrar naquilo que eu estava querendo dizer desde o início. Romanos 13. Agora a coisa vai ficar muito mais séria ainda. É seríssima, né? Infelizmente. Isso diz muito respeito a algumas coisas que estão acontecendo na atualidade referente ao coronavírus, tá bom? Nós todos estamos sendo obrigados a usar uma máscara, certo? Para protegermos. No vídeo anterior, eu disse que creia que essa máscara que não protege. E realmente eu creio que não protege. Porque quem nos protege é Deus, tão somente Deus. Creia em Deus, porque a palavra de Deus acaba de nos dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus não é homem para que minta, nem que volte atrás daquilo que ele falou. Isso é para mim e para todo aquele que nele crê, tá? Que não venha perecer, mas tenha vida eterna. Então confia no Senhor. Essa é a minha palavra para você hoje, mas eu vou dizer o porquê. E olha aqui os deveres de nós cristãos, tá bom? Infelizmente e felizmente, para o nosso próprio bem. Romanos 13 diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus. Para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Porque esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, e a quem é tributo, tributo, e a quem é imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então,
todos nós, diante de Deus, temos que obedecer às autoridades, tá? Mesmo gostando ou não gostando, porque elas foram instituídas para nos fazer o bem. Muito embora, às vezes, a gente vê muitas coisas acontecendo que não nos agradam, não nos despertam nenhuma confiança. Hoje em dia, principalmente, o que está acontecendo nas mídias, com os magistrados, juízes e governadores, enfim, está tendo um reboliço assim tão grande na nossa nação e em outras nações que, embora nós não venhamos a entender, o Senhor colocou no meu coração: obedeça, mesmo não gostando, mesmo não aceitando, mesmo eles não estando fazendo bem. Por quê? Porque Deus é o vingador. Deus é o nosso Senhor. Deus é o supremo juiz. Deus é o soberano. Fá, mas como você pode falar isso com tanta autoridade? Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Em outras passagens, uma delas muito grande, que é essa que eu vou citar para vocês, depois em casa vocês leem com calma, com tranquilidade. Talvez vocês já tenham até ouvido falar dessa história, a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Esse homem, ele se achava o cara. Ele se achava, entendeu? Por ele ter construído a Babilônia, ter feito a Babilônia um império maravilhoso que ela se tornou, né? Tinha um jardim suspenso, tinha árvores frondosas e tinha todo aquele luxo, toda aquela riqueza, todo aquele esplendor. E Daniel foi levado cativo para lá juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E eles foram testados assim ao último, né? Até que eles foram colocados na fornalha, enfim. A história é bem grande. E quando eles passaram pela fornalha de fogo ardente, tá lá mais ou menos em Daniel, né? 3, que eles foram livrados da fornalha, os seus companheiros, os amigos, né, dele foram livrados. E Daniel não estava ali, né? Foram só os amigos dele. Mas Daniel era um homem assim, segundo também o coração de Deus, um homem que falava realmente as coisas que Deus mostrava para ele em sonho. Nabucodonosor costumava tomar conhecimento de Daniel, principalmente quando os magos, né, dele, do império, não conseguiam decifrar os sonhos. E ele teve um sonho assim muito difícil de interpretar, para variar, né? Então no 4, Daniel 4, diz assim: a loucura de Nabucodonosor. Eu não vou ler tudo, porque eu quero me ater em algumas passagens só, tá? No 3, no 29, ele diz assim: portanto faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez-se prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então ele fez todos os amigos, né, de Daniel ali serem prósperos na Babilônia. Mas isso não era o que os meninos queriam. O que eles queriam realmente é que ele fizesse o povo realmente entender e viver para o único Deus supremo. Parte das pessoas realmente se converteram ao Deus supremo, mas outra parte não, continuaram a crer em outros deuses e outros deuses e outros deuses que agora não vem ao caso. Mais de 2.000 deuses lá. Então, gente, a coisa aqui é muito séria. E na loucura de Nabucodonosor, olha bem, quando ele bebia, enchia a cara, né, com seus amigos lá, ele se deixava levar novamente. Aí lá no 4, no 16, o que eu li foi o 3:29, tá, gente? Ele tinha dado o decreto, né, para todo mundo obedecer o rei, né,
de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aí, já lá no 4, ele muda totalmente a cabeça dele. Ele tem o sonho, fica perturbado. Enfim, pede para Daniel ir interpretar. Porque primeiro ele pediu para os magos interpretar, mas os magos não conseguiu, aí ele vai para Daniel. No 4,16 diz assim: mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado um coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Ou seja, Deus estava falando para ele o que ia acontecer com Nabucodonosor posteriormente, né? No 18 ele diz assim: tu, pois, ó Belsazar, diz-me a interpretação. Aí Daniel vem, interpreta o sonho, que era uma árvore frondosa, sobre ela a árvore vinha, né, seres viventes, ficava sobre ela e tal, e ele controlava tudo isso, mas Daniel foi lá e interpretou direitinho. Já no 24 ele diz assim: essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como as dos bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. O 27. Portanto, ó rei, aceite meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Isso Daniel falando para o rei, tá, gente? Interpretando o sonho e falando para ele, dando conselho. Todas essas coisas, o 28, sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Falou o rei e disse: olha bem, para aqueles que se acham, para os homens que acham que são os tais, que podem tudo sobre todos e que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo, tá? Então vamos lá. 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Aí olha bem o 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu a ti. Se diz: ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o seu reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer as ervas como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois, e seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as de aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a ouvir o entendimento,
E eu bendisse o Altíssimo, e louvei-o, glorifiquei-o, ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, passou-se 7 tempos, ou 7 anos, vamos assim dizer. Ele vivendo como bicho, comendo relva, comendo plantação, comendo aquilo que rastejava pelo chão de uma floresta. Um rei que era tido como o rei tal. Eu mando, eu desmando, eu faço, eu desfaço, eu asso, eu frito, eu sou o cara. E assim anda acontecendo com muitos e muitos e muitos caras que se acham não só reis. Mas olha só o que Deus fala aqui. Ele levanta quem ele quer e ele abate quem ele quer. Então nessa noite eu queria, juntamente com os irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão me ouvindo no programa Eis-me Aqui, atentar exatamente por essa palavra. Porque o Senhor nos induz a buscá-lo, a entendê-lo. Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é tudo que nós precisamos para viver dia após dia. Sem Ele nós não somos nada. E um rei, do tamanho que era esse rei aqui, tomado de tanta fúria, de tanta impetuosidade, de se achar que nada poderia destruir o reino dele, nada poderia tocar naquilo que era dele, que ele achava que ele tinha construído. Olha só o que aconteceu. E se tornou um animal, se tornou um nada. Foi ter como os animais, pior, né, do que os animais, porque se tornou um bicho, se tornou um nada. Cresceram-se as unhas, pelos pelo corpo, como se fosse penas, né, como as das águias, aqui mesmo diz. E não duvide da palavra de Deus, e não duvide daquele que é soberano, sobre aquele que está sobre reis, governadores, príncipes, principados. Tá? Este é o Rei dos Reis, este é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que eu sirvo, que eu temo, que eu busco, como eu comecei lá em Provérbios. Se nós buscarmos a Deus como Ele vem nos pedindo, quando Ele vem nos orientando, este tempo de angústia, este tempo de tristeza vai passar. Mas se nós, de uma maneira geral, principalmente aqueles que se acham donos da cocada preta, aqueles que se acham soberano sobre os povos simples, pobres e humildes, ou até mesmo sobre aqueles que têm suas empresas e muito mais, estão coordenando, estão dando ordens, faz isso, faz aquilo, nós iremos obedecer, porque nós sabemos também dos nossos direitos e também dos nossos deveres. Mas aqui está uma profeta do Senhor que diz a vocês: cuidado com o que vocês estão fazendo com os servos do Senhor, com aqueles que amam o Senhor, aqueles que buscam o Senhor. Novamente nós estamos aí com um problema grave em que a igreja está sendo novamente fechada. Ainda que nós estejamos assim, obedientes à palavra, né? Usando a máscara. Estamos todos indo para as igrejas de máscaras, obedientes às autoridades. E mesmo assim, a igreja novamente está sendo fechada. E digo mais, em alguns países, elas nem abertas ainda foram. Outros estados estão começando a abrir agora. E a nossa cidade, que já estava abrindo parcialmente, está novamente sendo fechada. Eu digo uma coisa: Deus não esquece daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que o confessam, daqueles que realmente estão buscando Ele em espírito e em verdade, né? Eu comecei falando exatamente de Provérbios, e Provérbios fala exatamente sobre buscar a sabedoria, né? Buscar o entendimento. Ele vai nos dar, né? E em João 1:2 diz assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder
e serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá bom? Em Romanos, lá no 9:10, que nós lemos, né? Romanos 9:10, fala da confissão. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido, não será confundido. Lembra da parte da Nabucodonosor? Daniel não foi confundido. Aconteceu exatamente como o Senhor falou para ele. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus, grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crê na palavra do Senhor Jesus e será salvo. Crê na palavra de Deus, tá bom? As autoridades estão aí para serem obedecidas? Sim, mas não esqueça, existe um Deus que está sobre elas e é o justo dos justos, juiz dos juízes, tá? O perfeito. Este sim é soberano, este sim é supremo Deus. Neste momento eu quero fazer uma oração por mim, por você, por toda a sua casa, por toda a sua família e pedir ao Senhor, invocar o nome do Senhor juntamente com você, porque esse é o nosso papel aqui como igreja, invocar o nome do Senhor e seremos salvos de tudo isso que está passando, que estamos passando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Abba Pai. Primeiramente, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas falhas dos meus amigos, irmãos e irmãs que estão me ouvindo neste momento, que também, junto comigo, estão invocando o seu nome. Senhor, a tua palavra nós acabamos de ouvi-la, lê-la, e ela nos diz: todo aquele que invocar o teu nome será salvo. E nós invocamos, Senhor, o teu nome, Jeová Jiré, Jeová Rafá, El Shaddai, Jeová Nissi, Jeová Jiré, Jeová Shalom, ó Deus de Israel, o nosso Deus supremo. Deus, abençoa as famílias de toda a terra, abençoa a nossa nação, nosso Brasil, nosso país. Abençoa, Senhor, e dá sabedoria às autoridades, para que elas não venham a se tornarem Nabucodonosor na vida das pessoas. Para que elas não venham a também serem punidas como Nabucodonosor foi punido pelo Senhor, para que ele entendesse quem era realmente o Supremo, quem era realmente o que coordenava toda a terra, não só a Babilônia, mas toda a terra está nas suas mãos. Tu és aquele que estende a terra sobre o nada, né? Então, nas tuas mãos há todo o poder. E nós te pedimos, ó Deus, venha proteger os seus filhos, venha abençoar os seus filhos, venha colocar debaixo das tuas asas, Senhor, porque o Senhor também lá em Isaías nos diz: quantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das tuas asas, e muitos não queriam, e até hoje muitos ainda não querem. Este é o que eu quero dizer neste programa. Muitos ainda não estão acreditando no que estão vendo, estão atônitos, mas não estão vendo o que realmente está acontecendo. É para que nós nos voltemos ainda mais a cada dia para o Senhor, e que o Senhor possa estar nos ajudando, nos abençoando, nos fazendo entender cada minuto a tua palavra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dito através dos profetas, dos seus fiéis, dos seus filhos, das suas profetisas, dos seus servos, dos seus anjos nas igrejas, e que logo mais nós possamos estar voltando para a glória e honra do teu santo nome, a congregarmos, porque igreja somos nós, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, assim nos diz a tua palavra, e eu creio na tua palavra. As portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja do Senhor. E em nome de Jesus eu oro e peço já, desde já te agradeço, Paizinho amado, porque eu sei que estás me ouvindo, assim como estás ouvindo a tantos outros servos teus, Senhor, espalhados por toda a terra e por toda a nossa nação. Aqui há um povo em que ora e nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua casa, guarde os seus planos, projetos, anseios, desejos e que todos eles venham ser realizados, não para a tua glória, como Nabucodonosor aqui disse, né? Mas para a honra e glória do nosso Deus e nosso Pai. Um beijo grande no seu coração, um beijo grande na sua família e que as bênçãos do Altíssimo estejam estendidas sobre a tua casa. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor enviará anjos para guardar você e toda a sua casa. E lembre-se, o Senhor é o seu pastor, é o meu pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Um beijo no seu coração e até o próximo programa, se Deus quiser. Guarde essa palavra no seu coração, tá?